Por favor, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Glória a Deus. Nós vamos estar estudando um tema muito importante, meditando a palavra com a assistência do Espírito, parte 1. É um estudo de 4 partes, começando hoje, amém? Meditando a palavra com a assistência do Espírito, parte 1. Nós vamos iniciar em Colossenses capítulo 1, versículo 27, que diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A presença dele em nós. Essa presença, queridos, quando ela tem espaço e oportunidade, ela tem o poder de nos convencer que porque Ele está conosco e é maior que tudo, nós podemos vencer facilmente os desafios no trajeto, sejam quais forem. Quando o Senhor tem a nossa atenção, Ele tem espaço, Ele vai edificar a nossa fé de uma maneira crescente, eficaz, e estaremos alcançando a maturidade e fazendo as mesmas obras que o Senhor e maiores. Ele vai ser glorificado. Nós e muitas pessoas à nossa volta, ao nosso redor, serão beneficiados, porque Deus vai nos fortalecer muito e muito demais. A sua presença em nós nos levará a meditar a palavra. E esse trabalhar tão profundo da graça fará com que nós vejamos a palavra de uma maneira pessoal. Quando nós estamos na carne, nós lemos a Bíblia, somos informados e dizemos que bonita essa palavra. Mas quando nós começamos a dar lado para o Espírito Santo, ele começa a nos convencer e nos converter de uma maneira que ele faz com que a palavra se torne pessoal. Passa a ser revelação, não informação, revelação. Quando Jesus disse para Pedro: pode vir então em cima das águas, Pedro fez algo que ninguém nunca tinha feito. Porque aquela palavra foi dada a Pedro, e Pedro recebeu aquilo: ele está falando comigo. Então não é um Jesus que pode andar em cima das águas, é um Jesus que está falando que eu posso andar em cima das águas. Então, quando o Senhor encontra espaço e oportunidade e Ele traz revelação, nós começamos a dizer: o Senhor é meu pastor. Ele é o Deus que me sara, não o Deus que cura enfermos. É um Deus que está pessoalmente envolvido aqui e agora na minha cura. E porque Ele está comigo envolvido nessa enfermidade, não há esperança para essa enfermidade. Não há a mínima chance, a não ser ela esfarelar e sair. Porque eu não poderia vencer isso, diz o Salmo 18, que isso é mais forte do que nós, mas Ele nos livrou daquele que era mais forte do que nós. Porque Deus está envolvido, essa participação revelada. Quando nós conseguimos perceber que o Senhor está conosco no Espírito, isso nos é revelado, isso produz em nós uma segurança e uma certeza. A fé é a certeza. Diz aqui onde nós lemos, Colossenses 27, Cristo em nós, esperança da glória. Em Romanos 5,10 diz que seremos salvos pela sua vida. Veja, irmãos, que Efésios 6,7 diz que a espada do Espírito é a palavra. Sabe que o Espírito começa a falar quando nós damos espaço e oportunidade? O Espírito Santo começa a falar daquilo que são as realidades soberanas. A Bíblia diz em João 14,26 que o Espírito nos faria lembrar. Isso é meditar. O que é meditar? É quando o Espírito Santo começa a pregar para nós. Não é mais letra nem informação, é revelação. Quando nós damos esse tempo,
nessa hora silenciosa do Senhor. Ele começa a ministrar e pregar as verdades como verdades pessoais aqui e agora. Ele começa a nos iluminar. Porque diz Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então o Espírito pega a palavra de Deus e começa a ministrar para nós aqui dentro com revelação. É aí que brota a fé viva, a fé revelada. Meu Deus, a fé revelada. Se nós meditarmos com a assistência do Espírito, separarmos um tempo e deixarmos o Espírito nos fazer lembrar, Ele aplicará daquilo que temos ouvido e Ele energizará isso de uma maneira tão forte que a palavra se tornará viva e eficaz para nós. Em João 7,38 diz que aquele que recebesse o Senhor, rios de água viva fluiriam do seu ventre. Rios que fluem. Quais são esses rios? O rio da saúde. Porque o Senhor em nós é saudável e Ele é maior que qualquer enfermidade. Ele diz assim, em Êxodo 15:26, eu sou o Senhor que te sara. Qual outro rio? O rio da santidade. Porque Ele é santo, Ele tem poder de nos santificar. E Ele diz em Ezequiel 20, versículo 12, eu sou o Senhor que te santifica. Qual outro rio? Rio da prosperidade, rio de multiplicação. Ele diz em Ageu 2:8, eu sou o Deus do ouro e da prata. Minha é a prata e o ouro. No Salmo 35:27 ele diz que o Senhor tem grande prazer na minha prosperidade. Deus não só quer te prosperar, não só pode te prosperar, como Ele tem grande prazer na tua prosperidade. Em 2 Coríntios 8, versículo 9, diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que através da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Amados, se Jesus não estivesse no meu coração, eu receberia aquilo que os meus pecados merecem. Mas porque Ele entrou no meu coração, eu passei a ter crédito diante de Deus. Pelos méritos de Cristo eu tenho acesso a Deus, mas como filho amado, não como pecador para ser castigado. Até ontem aqui a Zane falou de Hebreus 10:19, tendo ousadia para entrar no Santíssimo pelo sangue de Jesus. Irmãos, veja o seu problema como um cheque. Você pode meditar assim? Ele está assinado por Jesus Cristo. Se esse cheque está assinado por Jesus Cristo, você não vai ficar envergonhado nem confundido na boca do caixa. Porque ele tem crédito ilimitado diante do Pai. Ele diz lá em João 16, versículo 23 e 24, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele dará. Ele diz, até hoje vocês não pediram. Mas peço em meu nome para que a sua alegria seja completa, não para que a sua decepção seja completa. Porque quando eu escrevo no meu cheque assim, R$50, está assinado por Jesus. Quando chega na boca do caixa lá do céu, eu chego pelo sangue lá no trono de Deus, Deus pega o cheque. Assim como uma pessoa que trabalha no banco, ele vai conferir duas coisas. Não quem eu sou. Não está nominado. Ele vai chegar lá e olhar a assinatura se confere. Porque aí, o dinheiro que vai dar é quem merece, é quem assinou e se tem fundos. Duas coisas que eles vão analisar. A assinatura se confere e se tem fundos. Tem fundos e a assinatura bate. Então essa pessoa que merece esses R$50. Porque ele colocou mais do que isso. Veja? Imagine uma conta com 50 bilhões. Aí você chega lá com um cheque de R$50, o caixa pega e diz, só isso? Tranquilamente ele compensa. Quando você entregar algo para o Senhor, de Salmo 37, 5 e 30, confia o mais, tudo Ele fará.
Ele está dizendo, quando você entrega o cheque escrito assim, Senhor, preciso de uma cura. Aí embaixo está assinado Jesus Cristo. Aí o pai diz assim, agora estou pessoalmente envolvido nisso. Eu tomarei conta disso daqui para frente. Porque já que é no nome do meu filho, e é o que eu prometi, meu nome está envolvido, a minha glória está envolvida, a minha palavra está envolvida, esse assunto é meu. Estou pessoalmente envolvido. Não há esperança para essa enfermidade. Ai dela. Como diz em Números, né? Josué falou, fugiu-se deles o seu amparo. Não há esperança. Deus está ao nosso lado, e Ele é maior, diz 1 João 4,4. Por isso não há esperança para os nossos inimigos. Ai da miséria, da doença, do pecado, do vício. São tão frágeis e esfarelam diante de Deus que habita em nós. Se Deus não habitasse em nós, seríamos engolidos vivos. Os nossos adversários são ligeiros, invisíveis. Então o que vamos fazer? Pai, já que o Senhor está me honrando, estando envolvido pessoalmente assim, eu vou te adorar e dar o meu coração mais ainda. Eu vou buscar o reino de Deus e a sua justiça, já que o Senhor está envolvido nisso, já que o Senhor me honra participando disso, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te adorar, eu vou me entregar, eu vou fazer o bem. O Salmo 71:14 diz assim, mas eu esperarei sempre e te louvarei cada vez mais. Ah, o Senhor me honrou, vindo participar do meu problema, tomando isso como tua responsabilidade agora? Eu vou te adorar. Eu vou fazer o bem. Eu vou orar, jejuar, buscar o Senhor de madrugada, eu vou ler a Bíblia, eu vou meditar nessa palavra. Porque já que o Senhor é tão bom para mim, então eu vou me entregar. E Ele te diz pessoalmente, receba, olhando nos teus olhos. A partir de agora esse assunto é meu. E você deixa o cheque ali e sai dançando, alegre, dizendo, esse problema já está resolvido. Então, revelação. Quando você exercita a comunhão diária pela graça, a palavra passa a ser revelada, pessoal. Você vai ver Ele te dizendo que está pessoalmente envolvido. A meditação ela é muito útil por isso. Porque ela faz com que você conheça não só o que está escrito, mas aquele que escreveu dizendo para você que isto é para você e que isso pertence a você. Então já não é mais uma informação, é uma revelação. É Jesus dizendo para Pedro, pode andar em cima das águas. Então isso é algo pessoal. Só através da meditação nós poderemos receber a palavra como pessoal. Senão a gente diz, eu sou o Senhor que te sara, que legal, muito bonito esse versículo. Mas quando você medita, o Senhor vem e fala para você, eu sou o Senhor que te sara. Então, escreva naquele cheque, Pai, estou perdendo o controle da minha família. Eles estão cegos por Satanás. Não posso convencê-los, falo com eles, eles brigam comigo. Vou escrever um cheque agora. E o Senhor te deu um maço de cheque, quando acaba ele te dá mais, né? É um talão tremendo. Está tudo assinado com o sangue de Jesus. Aí você rasga aquele cheque. Em Hebreus 10:19 diz, tendo ousadia para entrar no Santíssimo pelo sangue. Aí você chega e diz assim, Senhor, minha família, ó. Aí diz assim, ele carimba assim, estou pessoalmente envolvido a partir de agora. Isso é assunto meu, responsabilidade minha. Eu tomo sobre mim a responsabilidade. Eu me encarrego agora. Entrega e confia. E o mais, Ele fará. Ele tomará conta, Ele tratará disso para você. A sua presença em nós, revelando tudo o que Ele é. Diz em 1 Timóteo 1,13,
1 Timóteo 1,14 e 2 Timóteo 1,13 também fala isso, que a fé e o amor de Cristo estão em nós. Através da fé de Cristo, eu recebo tudo que Jesus merece. E através do amor de Deus, ele recebe toda a santidade que ele merece. Eu posso obedecer essa palavra. Porque o amor dele está em mim e me capacita a vencer cada vez mais o pecado. Isso não é esforço, isso é algo concedido gratuitamente. Aqui diz que a fé e o amor de Cristo está em nós. Pela fé eu recebo tudo que Jesus merece. E pelo amor eu posso fazer tudo o que o Espírito é capaz. De forma que essa vida sobrenatural é para a glória dele. Em 2 Crônicas 20, versículo 15, diz assim: não temais, porque a peleja não é de vocês, mas a peleja é do Senhor. Nós ficamos deprimidos e estressados quando tentamos ser Deus. Mas quando colocamos na mão dele e entendemos que ele está agindo, encontramos descanso para nossas almas. Você entregou e confiou? Por que você entregou e confiou? Diz Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completá-la. Sabe por que você entregou e confiou? Porque ele te deu condições porque você não conseguiria. Sabe por que você tem essa fé que ele está com você? Porque ele gerou essa fé. E ele não gerou essa fé para frustrar essa fé, ele gerou essa fé para aumentar. Porque Deus não trabalha contra ele mesmo. Ele não te dá o querer, ele não te dá o efetuar, ele conclui o que ele começa. Então, você entregou, você confiou, agora estou envolvido pessoalmente nisso. Acesso a uma nova vida gratuitamente. Não só promessas 100% garantidas e aplicadas, mas o poder para obedecer, sendo já aceitos nele, filhos amados, trazendo-lhe glória. É um processo diário pela graça, através da comunhão. Em João 11, 41, 42, Jesus disse: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouviu. Aliás, o Senhor sempre me ouve. Portanto, o cheque nunca vai ser rejeitado na boca do caixa. Quando você ora em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando. Quando você ora em nome de Jesus, coberto com o sangue de Jesus, o Pai não rejeita nada por Jesus. O que você escrever naquele cheque é teu. Gratuitamente. 1 Coríntios 2,12. Ah, eu não mereço. Mas não é você que merece, é quem assina o cheque que merece. Quem assina o cheque, você tem o fundo, você sabe? Se alguém chegar para você assim, Antônio Emílio de Moraes, e falar assim, fica a tua cara. R$1 milhão. Eu não mereço, mas está assinado por mim. Vai lá no banco e pergunta se eu não mereço. Diz, olha, Antônio Emílio de Moraes? Se o Antônio Emílio de Moraes? Estou falando de um homem. Agora imagine Jesus Cristo, Senhor. Quando chega na boca do caixa, ele vê esse Senhor Jesus Cristo. Opa! Ele merece. Merece. Veja que quando o anjo da morte passava, o que falava em favor das pessoas não era o que elas eram, mas era o sangue na verga da cruz. O anjo não olhava cada um, aquele ali não merece. Ele olhava o sangue falava por eles. De forma que nós não merecemos, mas o sangue fala para Deus: Pai, eu já paguei, pode dar. De forma que nós recebemos não o que nós merecemos, mas o que Cristo não fosse assim, pastor, quando eu merecer, Deus vai me dar. Tem gente que faz isso, e é ignorante e vai continuar sem receber nada. Se eu merecer, Deus vai me dar. Miserável, Jesus morre, paga tudo, e agora você quer pagar de novo? Isso é uma afronta. Alguém chega, compra um presente, paga. Dá para você põe a mão no bolso e fala, quanto quer? Está ofendendo a pessoa. Ela já pagou. É um presente. A vida eterna e tudo que está na Bíblia é um presente, chama-se testamento. Testamento não é aquilo que você conquista. Testamento é aquilo que alguém ralou, conquistou, juntou e agora está dando para você, mas ele que conquistou aquilo. Então o testamento, pergunta o testamento, a vovózona morreu lá e deixou. Quanto que eu vou ter que pagar? Não, a vovó juntou e está te dando.
Você tem que receber pela fé. Se você tentar merecer, você nunca vai receber. Satanás, ele trava tudo. Isso é muito importante que nós entendamos. Isso é o coração do Evangelho. Aí vem os sofismas. Quando nós não ouvimos a verdade, acabamos sendo confundidos por mentira. Isso é muito importante que a gente entenda essas coisas. É dessa maneira. Precisamos entender isso. Senão, queridos, jamais poderemos agradar a Deus. Jamais. Sem fé, impossível agradar a Deus. E a fé está baseada nesses fatos. Não no eu acho, mas na rocha do ele disse. Não é uma pretensão, uma imaginação ou um sonho, mas uma plena realidade, onde Deus jurou. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. Ele não só prometeu, Hebreus 6, 17, 18, ele disse para que tenhamos forte alento. Sabe o que significa forte alento? Assim, graças a Deus isso está resolvido. Entendeu? É isso que está dizendo. Ele não só prometeu, como ele jurou. Aí diz, por duas coisas imutáveis, a promessa e o juramento, tenhamos forte alento. Graças a Deus isso está resolvido. Queridos, isto é muito importante. Vamos ver esses rios em ação. Marcos 3:10. Marcos 3:10. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. 6:56 de Marcos. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na hora da sua veste, e quantos o tocavam saíam curados. Lucas 8:46. Esse é um dos rios, né? Lucas 8:46. Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu virtude. Atos 5, versículo 15. A ponto de, veja a palavra que é colocada em Atos 5,15. A ponto de significa um nível de unção muito grande. A ponto de levar os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, a menos a sua sombra se projetasse em algum neles. Atos 19:11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagre extraordinário. Veja a palavra de novo. A ponto de. Atos 19, 11 e 12. A ponto de levar os enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam. O que acontece com a enfermidade quando o Senhor está presente? Ela tem outra alternativa. Quando você acende uma luz, quais são a alternativa das trevas? Sair e sumir. Você não se assuste se você está sentado aí nesse banco e a dor do teu corpo começar a sumir. Porque a unção que está aqui, ela é maior que a tua enfermidade. E nós não estamos brincando de crente, nós estamos liberando um Espírito que diz, quem crer em mim, rios fluirão do seu ventre. Qual é o rio que está fluindo? O rio da cura. Isto é, Deus está pessoalmente envolvido. Depois, você leva, que é a primeira parte dos 20 minutos, que é muito importante, você não pode pegar. A Camila também pode ouvir, não é verdade? Vamos ver outro rio em ação. Lucas 19, versículo 8 e 9. Lucas 19, versículo 8 e 9. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Qual é o segundo rio? É o rio da santificação, da santidade.
Aonde nós passamos, os pecadores se arrependem, desejam vir para a igreja, desejam se voltar para a Bíblia, porque há uma unção muito forte, é um rio. É o rio que desperta nas pessoas o interesse por Deus. Nós não conseguimos convencê-los. Nós falamos, eles brigam conosco, eles riem de nós. Mas o rio fala por nós tão alto, que mesmo um surdo, colocando a mão no ouvido, ele ainda escuta. Você crê nesse rio de santidade? Quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Este é o Espírito que convence. Atos 8, versículo 18. Atos 8, versículo 18 diz assim: vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Agora veja lá, 24. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai por mim ao Senhor, para que nada do que disser sobrevenha a mim. Queridos, quando o Espírito Santo está em ação e falando através de nós, ou de Pedro, até o mais duro pecador, rebelde, se quebranta. É a influência soberana. Lucas 23, 47. Porventura não ardia o nosso coração quando ele falava pelo caminho. Lucas 24, 25. Lucas 24, 25. Porventura não ardia o nosso coração enquanto ele expunha as Escrituras para nós pelo caminho? Lucas 23, 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Muitas vezes nós pensamos que o último gesto de Jesus para ganhar almas foi quando ele disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a última alma que ele ganhou. Aí nós vemos que ele intercedeu: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Aí ele estava intercedendo pelos outros. Mas o último foi o suspiro. Quando ele suspirou, o centurião falou: não, esse aí é filho de Deus. É tanta unção que se esparramou, que até o oficial falou: não, este é o filho de Deus. Você crê que essa unção que estava em Cristo está em mim e você? Pastor, eu creio. E eu pergunto para você, baseado no que você crê? Firmado no que está essa tua fé? Em João 17, versículo 22. Eu lhe tenho transmitido a glória que tens me dado. Ou seja, a mesma unção que está em mim, eu dou para eles. A mesma unção que estava em Jesus está em mim e em você. E quanto mais nós necessitamos comunhão, mais essa unção é liberada. Terceiro rio, João 6, versículo 11. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graça, distribuiu entre eles e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quanto queriam. Qual é a unção? A unção da prosperidade. A influência do Senhor torna tudo mais próspero ao redor. Você crê, queridos, que essa unção que estava em Jesus, que tudo que ele tocava, ele multiplicava? A unção de Jeová Jireh está na sua vida também? Lucas 5, versículo 4 até o 6. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Já que o Senhor está falando, isso fazendo, apanharam-se grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Jesus falou, houve uma explicação. Então você precisa falar com essa enfermidade, com esse problema financeiro, com esse problema da tua família. Porque o Espírito que estava em Jesus hoje está dentro de nós. Amados, à medida que nós vamos meditando, eu tenho falado dessas coisas que têm lembrado a mim. Mas eu creio que se você meditar, o Espírito pega a espada do Espírito e ele vai pregar para você, te fazer lembrar a palavra e revelar ela pessoalmente para você. De maneira que ele vai aplicar a palavra que você tem armazenada no seu, dentro de todas as pregações que você ouviu, e vai aplicá-la à situação que você está passando. Mas de uma maneira pessoal e revelada, como ele disse para Pedro: vem sobre as águas, ele vai falar. Se você der tempo, espaço, oportunidade, e tiver a hora silenciosa,
você vai ver que o Espírito Santo, ele vai vivificar a palavra, não que a palavra seja morta, mas no seu coração, de uma maneira que você vai receber essa palavra como uma revelação. Você vai ter uma fé profunda. Porque aí não vai ser mais informação, vai ser revelação. O crente carnal só tem informação, ele ouve, ele acha bonito, põe um quadrinho na parede. Mas quando eu tenho a hora silenciosa, eu medito a palavra, então eu digo, os rios de saúde estão fluindo, os rios de prosperidade e de santidade estão fluindo. E tudo isso está no mar. Os rios da saúde divina, os rios da prosperidade e da santidade. O Senhor em mim é saúde. O Senhor em mim é santidade. O Senhor em mim é prosperidade. Você precisa meditar demoradamente nisso. Se você meditar demoradamente nisso, o Espírito Santo começará a pregar para você. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Não qualquer fé, não fé religiosa, não fé apenas nas promessas. Fé onde o Espírito revela para você a palavra. Porque o único que pode revelar a palavra no seu espírito e injetar essa fé viva, sobrenatural, é o Espírito. Só eu. Eu posso falar para você aqui, te informar, te estimular. Mas você não será ensinado por homens, mas será ensinado por Deus. De maneira que isso aqui é um ensaio e bem-aventurado você se praticar o que eu digo. Porque você vai ter uma experiência pessoal como eu estou tendo. Eu não posso passar para você a minha experiência. Eu posso te ensinar como chegar a essa experiência e fazer o que eu estou fazendo. E você fazendo, você vai alcançar isso. Até mais. Assim como desbravadores espirituais, nós vamos abrindo o caminho e vendo e falando, por aqui. Né? E quem sabe você também seja desbravador espiritual para muitas outras pessoas que estão atrás de você e que dependem da tua visão, assim como depender da visão de Josué para derrubar Jericó, depender da visão de Moisés para abrir o mar, depender da visão de Elias, de Eliseu, de Abraão. Né? Foram homens intérpretes de Deus para a sua geração. Lá em Daniel 3, todos os sábios iriam morrer. Daniel 2, todos os sábios iriam morrer. Mas ele foi, orou, tinha comunhão com Deus e por causa da visão, da revelação, ninguém morreu. Então veja que muita gente está dependendo da tua vida espiritual. Se você cai, muita gente vai cair. Se você cai espiritualmente, as baratas começarão a entrar na tua casa. Mas se você estiver na posição, elas não. Por causa de você que é luz. Se você cair, meu irmão, muita gente vai cair. E muita gente que precisa ser curada não vai ser. Porque você não vai estar lá para ajudar. E Deus é assim, Ele opera através de pessoas. Se não tiver pessoas, Ele não faz. Enquanto Deus não teve Moisés, não teve libertação. Deus podia, mas enquanto não se há um homem ou uma mulher de Deus, não se faz. Certo? É claro que em casos específicos, o Senhor, por compaixão, aparece pessoalmente para a pessoa, como está fazendo lá em Israel, já que não pregam. Ele está aparecendo e pessoas estão aceitando Jesus lá e se convertendo e se batizando. Ele pode fazer isso, mas ele escolheu, diz Efésios 3:10, fazer através da igreja. Mas se você não fizer, ele vai fazer. É uma vergonha. É uma vergonha a professora falar, faz a lição de casa, aí depois ela pega o caderno e começa a fazer tudo o que pode fazer. Diz lá em Ezequiel 34. Jeremias 23 também. Em Jeremias 23, vocês não cuidam das minhas ovelhas? Eu mesmo vou cuidar. Jeremias 23:3. Vocês não curam elas? Eu vou curar. É uma vergonha para nós ouvir isso. É nós que devemos estar fazendo isso. Em Ezequiel 34:15 diz, 15:16. Eu mesmo vou atrás delas, eu mesmo vou curá-las, vou prosperá-las. É nós que devemos estar fazendo isso. Mas se nós não fizermos, eles edificariam a minha igreja. Só que nós não teremos galardão. Agora a obra de Deus será feita. Não se acha tão especial assim. Embora para Deus você seja especial. Mas não se acha especial. Seja humilde. Pai, já que o Senhor me honra estando comigo, porque eu quero te servir humildemente. Não é um desperdício dar a sua vida toda para o Senhor Jesus.
já que Ele honrou você vindo habitar em você e tomando a tua causa como causa dele? Amados, Deus diz: estou voluntariamente envolvido nisso. Agora é comigo. Eu pessoalmente cuidarei disso para você. É assunto meu. Não te deixarei lutar sozinho. Então, nós vamos continuar isso na quinta-feira? Amém? Peça para o Senhor: Pai, eu já tenho recebido esse ânimo. Se eu disser que o Senhor não é o socorro bem presente na hora da angústia, estarei mentindo. Se eu disser que o Senhor não me deu ânimo para eu me entregar, eu já tenho recebido. Agora eu vou colocar em prática, vou ter essa hora silenciosa, vou perceber a sua presença em mim, e essa presença vai me revelar coisas grandes e firmes que eu não sabia. Jeremias 33:3. E quando Deus começar a falar com você pessoalmente, você terá uma fé tão tremenda, tão viva, uma fé viva, a fé viva dos amigos de Deus. Então você vai ser uma influência, porque os rios vão começar a ser liberados através da sua fé. É certo que agradou a Deus, Deus teve grande prazer em nos dar o reino. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. E agora que Ele nos honrou, vamos adorar. Pai, o Senhor me honra vindo para dentro de mim, tomando a minha causa, fazendo promessa. Agora eu quero dar a Ti todo o meu coração. Eu quero que o Senhor arranque todo o amor pelo pecado. Agora vamos pegar firme, já que o Senhor está na minha vida, agora vai ser assim: sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Você pode ouvir Ele no Santíssimo dizendo para você: estou pessoalmente envolvido. Agora é comigo. Se você ouvir isso, irmãos, você se torna mais ousado do que os filhos dos Deus. Porque foi essa a resposta que Ele deu para Moisés, quando Moisés disse: mas quem sou eu? Você não precisa ser. Você está confundindo, Moisés, você não é o libertador. Eu vou ser o libertador, você só é o canal. A resposta de Deus foi: porque eu sou contigo. Aí Josué disse: mas Senhor, Gideão falou isso, né, em Juízes, mas com que livrarei? Ele disse: porque eu sou contigo. E Jeremias disse: mas eu não consigo falar. Ele diz no capítulo 1 lá: porque eu sou contigo. Então, o que Deus diz é: tudo que você precisa é que eu esteja envolvido pessoalmente nisso. Você não precisa ser forte, você só precisa da minha força. Você não precisa ser sábio nem capaz, você só precisa ouvir eu te dizendo: estou pessoalmente envolvido. Meu Deus, se nós recebemos essa revelação, esse rema, e dissemos: o Senhor é meu pastor, Ele é o Senhor que me sara. Só o Espírito pode fazer isso, pegar a palavra e dizer: eu sou o Senhor que te sara, não é que cura as pessoas, mas o que está envolvido pessoalmente aqui e agora. Nós vamos continuar esse estudo quinta-feira, são 4 partes. Eu peço que você deixe essa unção, irmãos, porque não é apenas um ensino, eu creio que a unção está sendo liberada. Trabalhe nesse sentido na sua vida. Deixe essa unção trabalhar na sua vida. E diga: Deus, eu saio daqui nessa fé, nessa certeza de que não serei confundido nem envergonhado na boca do caixa, porque o cheque está assinado por Jesus Cristo. E quando o Pai olha para a assinatura, Ele carimba: estou envolvido pessoalmente, agora a causa minha, porque o meu filho merece e você recebe. E você sai todo feliz da boca do caixa dizendo: pronto, entreguei na mão dele e ele vai tomar conta. Mas é tão gostoso fazer um cheque e chegar no Santíssimo Santo. Um cheque assinado com o sangue de Jesus. Ali eu escrevo: algo impossível, né?
Eu não posso ver o rosto de Deus, mas eu ouço a voz do lado de lá do guichê me dizendo: Jesus merece, a partir de agora estou envolvido nisso, é assunto meu. Meu Deus do céu. Como é que você sai da frente desse guichê? Pensativo, preocupado, com a mão no bolso? E sai pulando e dançando. Agora Deus está envolvido pessoalmente. Agora não há esperança para os meus inimigos. Agora não há a mínima chance dessa enfermidade, desse problema financeiro, desse pecado, desse vício, desse demônio que luta contra a minha família, esse demônio que diz que a igreja não ia crescer. Ele está em apuros, porque eu escrevi igreja cheia. Aí o pai olhou assim: meu filho merece, estou envolvido nisso a partir de agora. Não há esperança para os seus inimigos. Porque Dante, quando escreveu o inferno, ele escreveu que dentro do inferno está escrito: percais, ó vós, toda a esperança. Percais a esperança, vós que para cá viestes. Mas eu posso escrever para os meus inimigos: percam toda a esperança, porque Deus está envolvido nisso. Não há esperança para os nossos inimigos, porque Deus está conosco. É vitória esmagadora, é até covardia, não covardia no mau sentido, mas no bom sentido. Você pega um homem de 60 metros de altura, e ele pega uma formiga na mão e começa a apertar. Você diz assim: eu tenho que ajudar esse gigante, porque ele não vai conseguir. Quem está em apuros é a formiga, meu gigante. Quem está em apuros é a doença, a miséria, o pecado, não nós. Nós somos o corpo de Cristo. Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida, completamente. Todas as áreas nós entregamos. E como quem recebe, saímos da frente do guichê, porque a Tua palavra diz em João 10:9, entrará e sairá. Nós entramos pelo sangue, Pai, e saímos na unção e na alegria do Espírito, na certeza do Espírito, de que a nossa oração foi ouvida e respondida, porque aquele que pede, recebe, e tudo que nós pedimos, a nossa alegria será completa. De maneira que o Senhor já está envolvido nisso, Pai. E não há outra coisa senão as suas promessas se cumprindo. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essas coisas já são nossas desde a eternidade. Nós não temos que convencer o Senhor tem grande prazer em nos dar isso. O Senhor pode, o Senhor quer, e o Senhor tem grande prazer em nos dar. Mais tem o desejo do Senhor de dar do que nós impedimos. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus.